E eu saúdo você com a paz do Senhor Jesus. Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Que bom ter você aqui novamente para mais um dia de vídeo aqui no nosso canal. Tá animado com as nossas leituras? Tenho certeza que as nossas leituras diárias têm realmente transformado a tua vida. A minha sim, eu tenho sentido transformação da parte da palavra de Deus fluir dentro de mim. E com você eu sei que não será diferente. Por isso não desiste não. Continua aqui neste propósito anual lendo a Bíblia toda 2025 junto comigo. Com certeza as bênçãos do Senhor irá te transformar através de sua palavra. Bom, como de costume, feche os seus olhos e vamos iniciar a nossa leitura diária de hoje com o quê? Isso mesmo, com oração. Assim oremos. Senhor, meu Deus e meu Pai que está nos céus, maravilhoso é o teu nome. Obrigada, Senhor. Obrigada por teu poder, por tua grandiosidade, Senhor. Obrigada por ser um Deus tremendo, um Deus infalível, um Deus invencível, incrível, um Deus que tudo pode e tudo faz, todas as coisas. O Senhor é bom e não há outro Deus além de ti. És o único, exaltado para todos sempre. Nos ajude, Senhor. Nos dê graça, nos dê ânimo. A caminhada é um pouco cansativa, desafiadora, mas o teu Espírito Santo tem estado conosco e tem nos renovado cada dia. O Senhor venha abençoar cada inscrito aqui, Senhor, neste canal. O Senhor venha colocar tuas mãos, Senhor, em suas necessidades. No guarda-roupa, na sapateira, Senhor, na despensa, nas dívidas, nos papéis que estão na justiça, Senhor. Que parece que o homem esqueceu. Mas o Senhor é Deus que pega papel que está lá embaixo para em cima. O Senhor é Deus que dá o seu veredicto final. Sim, o Senhor é o Deus que vê todas as coisas e não esqueces de nada. Obrigada por teu amor e misericórdia sobre nós. Em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, aquele que vive e reina para todo sempre, te agradeço. Amém e amém. Bom, as nossas leituras diárias de hoje estão em Ezequiel, capítulos 31, 32 e 33 e João, capítulo 11. Ezequiel, capítulo 31 diz assim: um cedro no Líbano. No primeiro dia do terceiro mês do 11º ano, a palavra do Senhor veio a mim: filho do homem, diga ao faraó, rei do Egito, e ao seu povo, quem é comparável a você em majestade? Considere a Assíria, outrora, um cedro no Líbano, com belos galhos que faziam sombra à floresta. Era alto, seu topo ficava acima da espessa folhagem. As águas o nutriam. Correntes profundas o faziam crescer. A grande altura, seus riachos fluíam de onde ele estava para todas as árvores do campo. Erguiam-se mais alto que todas as árvores do campo. Brotaram muitos ramos e seus galhos cresceram, espalhando-se graças à fartura de água. Todas as aves do céu se aninhavam em seus ramos. Todos os animais do campo davam à luz debaixo dos seus galhos. Todas as grandes nações viviam à sua sombra. Era de uma beleza majestosa, com seus ramos que tanto se espalhavam, pois as suas raízes desciam até as muitas águas. Os cedros do jardim de Deus não eram rivais para ele, nem os pinheiros conseguiam igualar-se aos seus ramos, nem os plátanos podiam comparar-se com seus galhos. Nenhuma árvore do jardim de Deus podia equiparar-se à sua beleza. Eu fiz belo com rica ramagem, a inveja de todas as árvores do Éden, do jardim de Deus. Portanto, assim diz o soberano Senhor: como ele se ergueu e se tornou tão alto, alçando seu topo acima da folhagem espessa, e como ficou orgulhoso de sua altura, eu o entregarei ao governante das nações, para que este o tratasse de acordo com a sua maldade. Eu o rejeitei, e a mais impiedosa das nações estrangeiras o derrubou e o deixou. Seus ramos caíram sobre os montes e em todos os vales, seus galhos jazeram quebrados em todas as ravinas da terra. Todas as nações da terra saíram de sua sombra e o abandonaram. Todas as aves do céu se instalaram na árvore caída, e todos os animais do campo se abrigaram em seus galhos. Por isso nenhuma outra árvore junto às águas chegará a erguer-se orgulhosamente tão alto, alçando seu topo acima da folhagem espessa. Nenhuma outra árvore igualmente bem regada chegará a essa altura. Estão todas destinadas à morte e irão para debaixo da terra, entre os homens mortais, com os que descem à cova. Assim diz o soberano Senhor: no dia em que ele foi baixado à sepultura, fiz o abismo encher-se de pranto por ele.
estanquei os seus riachos, e a sua fartura de água foi retida. Por causa dele vesti o Líbano de trevas, e todas as árvores do campo secaram-se completamente. Fiz as nações tremerem ao som de sua queda, quando fiz descer a sua sepultura junto com os que descem a cova. Então todas as árvores do Éden, as mais belas e melhores do Líbano, todas as árvores bem regadas, consolavam-se embaixo da terra. Todos os que viviam à sombra dele, seus aliados entre as nações, também haviam descido com ele à sepultura, juntando-se aos que foram mortos à espada. Qual das árvores do Éden pode comparar-se com você em esplendor e majestade? No entanto, você também será derrubado e irá para baixo da terra, junto com as árvores do Éden. Você jazerá entre os circuncisos com os que foram mortos à espada. Eis aí o faraó e todo o seu grande povo, palavra do soberano, o Senhor. Capítulo 32. Um lamento pelo faraó. No primeiro dia do 12º mês, do 12º ano, essa palavra do Senhor veio a mim. Filho do homem, entoe um lamento a respeito do faraó, rei do Egito, e diga-lhes: você é como um leão entre as nações, como um monstro nos mares, contorcendo-se em seus riachos, agitando e enlameando as suas águas com os pés. Assim diz o soberano Senhor. Com imensa multidão de povos lançarei sobre você a minha rede, e com ela eles o puxarão para cima. Atirarei você na terra e o lançarei no campo. Deixarei que todas as aves do céu se abriguem em você, e os animais de toda a terra o devorarão até fartar-se. Estenderei a sua carne sobre os montes, e encherei os vales com seus restos. Encharcarei a terra com seu sangue, por todo o caminho até os montes, e os vales ficarão cheios de sua carne. Quando eu o extinguir, cobrirei o céu e o escurecerei as suas estrelas. Cobrirei o sol com a nuvem, e a lua não dará sua luz. Todas as estrelas que brilham nos céus escurecerei sobre você. Trarei escuridão sobre sua terra. Palavra do soberano Senhor. Perturbarei os corações de muitos povos. Quando eu provocar a sua destruição entre as nações, em terras que você não conheceu, farei que muitos povos espantem-se ao vê-lo, e os que os seus reis fiquem arrepiados de horror por sua causa, quando eu abrir a minha espada diante deles, quando eu brandi a minha espada diante deles. No dia da sua queda, todos eles tremerão de medo, sem parar por suas vidas. Porque assim diz o soberano Senhor: a espada do rei da Babilônia virá contra você. Farei multidões do seu povo caírem à espada de poderosos, da mais impiedosa das nações. Eles destruirão o orgulho do Egito, e toda a sua população será vencida. Destruirei todo o seu rebanho junto às muitas águas, as quais não serão mais agitadas pelo pé do homem, nem serão enlameadas pelos cascos do gado. Então deixarei que as suas águas se assentem, e farei os seus riachos fluírem como azeite. Palavra do soberano Senhor. Quando eu arrasar o Egito e arrancar da terra tudo o que nela existe, quando eu abater todos os que ali habitam, então eles saberão que eu sou o Senhor. Esse é o lamento que entoarão por causa dele. As filhas das nações o entoarão por causa do Egito e de todas as suas multidões de povo. Elas o entoarão. Palavra do soberano, o Senhor. No 15º dia do mês do 12º ano, essa palavra do Senhor veio a mim. Filho do homem, lamente-se pelas multidões do Egito e faça descer para debaixo da terra, tanto elas como as filhas das nações poderosas, junto com aqueles que descem a cova. Diga ao povo: acaso você merece mais favores que as outras nações? Desça e deite-se com os circuncisos. Eles cairão entre os que foram mortos à espada. A espada está preparada, sejam eles arrasados com toda a multidão do seu povo. De dentro da sepultura, os poderosos líderes dirão ao Egito e aos seus aliados: eles desceram e jazem com seus incircuncisos, com os que foram mortos à espada. A Síria está ali com todo o seu exército. Está cercada pelos túmulos de todos os seus mortos, de todos os que caíram à espada. Seus túmulos estão nas profundezas e o seu exército jaz ao redor do seu túmulo. Todos os que haviam espalhado pavor na terra dos viventes estão mortos, caídos à espada. Elão está ali, com toda a sua população ao redor do seu túmulo. Todos eles estão mortos, caídos à espada. Todos os que haviam espalhado pavor na terra dos viventes desceram incircuncisos para debaixo da terra. Carregam sua vergonha com os que descem a cova. Uma cama está preparada para ele entre os mortos, com todas as suas hordas em torno do seu túmulo. Todos estes incircuncisos foram mortos à espada.
O seu terror havia se espalhado na terra dos viventes e por isso eles carregam sua desonra com aqueles que descem a cova, jazem entre os mortos. Meseg e Tubal estão ali com toda a sua população, ao redor de seus túmulos. Todos eles são incircuncisos e foram mortos à espada porque espalharam o seu terror na terra dos viventes. Acaso não jazem com os outros guerreiros incircuncisos que caíram, que desceram à sepultura com suas armas de guerra, cujas espadas foram postas debaixo da cabeça deles? O castigo de suas iniquidades está sobre seus ossos, embora o pavor causado por esses guerreiros tenham percorrido a terra dos viventes. Você também, ó Faraó, será abatido e jazerá entre os incircuncisos com os que forem mortos à espada. Edom está ali, seus reis e todos os seus príncipes, a respeito de seu poder, jazem com os que foram mortos à espada. Jazem com os incircuncisos, com aqueles que descem a cova. Todos os príncipes do norte e todos os sidônios estão ali. Eles desceram com os mortos, cobertos de vergonha, apesar do pavor provocado pelo poder que tinham. Eles jazem circuncisos, com os que foram mortos à espada, e carregam sua desonra com aqueles que descem a cova. O faraó, ele e todo o seu exército, os verá, e será desolado de perda de todo o seu povo, que foi morto à espada. Palavra do soberano Senhor. Embora eu tenha feito espalhar pavor na terra dos viventes, o faraó e todo o seu povo jazerão entre os incircuncisos, com os que foram mortos à espada. Palavra do soberano, o Senhor. Capítulo 33. Ezequiel, a sentinela. Essa palavra do Senhor veio a mim. Filho do homem, fale com os seus compatriotas e diga-lhes: quando eu trouxer a espada contra uma terra, e o povo dessa terra escolher um homem para ser sentinela, e ele vir a espada vindo contra a terra e tocar a trombeta para advertir o povo. Então, se alguém ouvir a trombeta nas mãos, mas não der atenção à advertência, e a espada vier e tirar sua vida, este será responsável por sua própria morte. Uma vez que ele ouviu o som da trombeta, mas não deu atenção à advertência, será responsável por sua morte. Se ele desse atenção à advertência, se livraria. Mas se a sentinela vir chegar a espada e não tocar a trombeta para advertir o povo, e a espada vier e tirar a vida de um deles, aquele homem morrerá por causa de sua iniquidade, mas considerarei a sentinela responsável pela morte daquele homem. Filho do homem, eu fiz de você uma sentinela para a nação de Israel. Por isso ouça a minha palavra e advirta-os em meu nome. Quando eu disser ao ímpio que é certo que ele morrerá, e você não falar para dissuadi-lo de seus caminhos, aquele ímpio morrerá por sua iniquidade, mas eu considerarei você responsável pela morte dele. Entretanto, se você de fato advertir o ímpio para que se desvie dos seus caminhos, e ele não se desviar, ele morrerá por sua iniquidade e você estará livre de sua responsabilidade. Filho do homem, diga à nação de Israel: é isto que vocês estão dizendo? Nossas ofensas e pecados são peso sobre nós, estamos desfalecendo por causa deles. Como então poderemos viver? Diga-lhes: juro pela minha vida, a palavra do soberano Senhor, que não tenho prazer na morte dos ímpios, antes tenho prazer em que eles se desviem dos seus caminhos e vivam. Voltem-se dos seus maus caminhos, porque o seu povo haveria de morrer, ó nação de Israel. Por isso, filho do homem, diga aos seus compatriotas: a retidão do justo não o livrará, se ele se voltar para a desobediência, e a maldade do ímpio não o fará cair, se ele desviar dela. E se o justo pecar, não viverá por causa de sua justiça. Se eu garantir ao justo que ele irá viver, mas ele, confiando em sua justiça, fizer o mal de suas ações justas, nada será lembrado. Ele morrerá por causa do mal que fez. E se você disser ao ímpio: certamente você morrerá, mas ele se desviar do seu pecado e fizer o que é justo e certo, se ele devolver o que apanhou como penhor de um empréstimo, se devolver o que roubou, se agir segundo os decretos que dão vida e não fizer mal algum, é certo que viverá, não morrerá. Nenhum dos pecados que cometeu será lembrado contra ele. Ele fez o que é justo e certo, certamente viverá. Contudo, seus compatriotas dizem: o caminho do Senhor não é justo, mas é o caminho deles que não é justo. Se um justo se afastar de sua justiça e fizer o mal, morrerá. Se um ímpio se desviar de sua maldade e fizer o que é justo e certo, viverá por assim proceder. No entanto, é a nação de Israel. Ó nação de Israel, você diz: o caminho do Senhor não é justo, mas eu julgarei cada um de acordo com seus próprios caminhos. A razão da queda de Jerusalém. No 5º dia do 10º mês do 12º ano do nosso exílio, o homem que havia escapado de Jerusalém veio a mim e disse: a cidade caiu. Ora,
Na tarde do dia anterior, a mão do Senhor estivera sobre mim, e ele abriu a minha boca antes de chegar aquele homem. Assim foi aberta a minha boca e eu não me calei mais. Então me veio essa palavra do Senhor: Filho do homem, o povo que vive naquelas ruínas em Israel está dizendo: Abraão era apenas o único homem e contudo possuiu a terra. Mas nós somos muitos, com certeza receberemos a terra como propriedade. Então diga a eles: Assim diz o soberano Senhor: Uma vez que vocês comem carne com sangue, voltam-se para os seus ídolos e derramam sangue como deveriam possuir a terra. Vocês confiam na espada, fazem coisas repugnantes, e cada um de vocês contamina a mulher do seu próximo. Deveriam possuir a terra? Diga isso a eles. Assim diz o soberano Senhor: Juro pela minha vida, o que restam nas ruínas cairão a espada. O que estão no campo entregarei aos animais selvagens para ser devorados, e os que se abrigam em fortalezas e em cavernas morrerão de peste. Tornarei a terra um deserto abandonado. Darei fim ao poder de que se orgulha, e tão arrasados estarão os montes de Israel, e ninguém desejará passar por lá. Eles saberão que eu, Senhor, quando eu tiver tornado a terra um deserto abandonado, por causa de todas as práticas repugnantes que eles cometeram. Quanto a você, filho do homem, seus compatriotas estão conversando sobre você junto aos muros e às portas das casas, dizendo uns aos outros: Venham ouvir a mensagem que veio da parte do Senhor. O meu povo vem a você, como costuma fazer, e se assenta para ouvir as suas palavras, mas não as põe em prática. Com a boca eles expressam devoção, mas o coração deles está ávido de ganhos injustos. De fato, para eles você não é nada mais que um cantor que entoa cânticos de amor com uma bela voz e que sabe tocar um instrumento, pois eles ouvem as suas palavras, mas não as põem em prática. Quando tudo isso acontecer, e certamente acontecerá, eles saberão que um profeta esteve no meio deles. João, capítulo 11. A morte de Lázaro. Havia um homem chamado Lázaro. Ele era de Betânia, do povoado de Maria e de sua irmã Marta. Aconteceu que Lázaro ficou doente. Maria, sua irmã, era a mesma que derramara perfume sobre o Senhor e lhe enxugara os pés com seus cabelos. Então as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus: Senhor, aquele a quem amas está doente. Ao ouvir isso, Jesus disse: Essa doença não acabará em morte, é para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Jesus amava Marta, a irmã dela, e Lázaro. No entanto, quando ouviu falar que Lázaro estava doente, ficou mais 2 dias onde estava. Depois disse aos seus discípulos: Vamos voltar para a Judeia. Estes disseram: Mestre, há pouco os judeus tentaram apedrejar-te, e assim mesmo vais voltar para lá? Jesus respondeu: O dia não tem 12 horas? Quem anda de dia não tropeça, pois vê a luz desse mundo. Quando anda de noite tropeça, pois nele não há luz. Depois de dizer isso, prosseguiu dizendo-lhes: Nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou até lá para acordá-lo. Seus discípulos responderam: Senhor, se ele dorme, vai melhorar. Jesus tinha falado de sua morte, mas os seus discípulos pensaram que ele estava falando simplesmente do sono. Então lhes disse claramente: Lázaro morreu, e para o bem de vocês estou contente por não ter estado lá, para que vocês creiam. Mas vamos até ele. Então Tomé, chamado Dídimo, disse aos outros discípulos: Vamos também para morrermos com ele. Jesus conforta as irmãs de Lázaro. Ao chegar, Jesus verificou que Lázaro estava no sepulcro. Já havia 4 dias. Betânia distava a cerca de 3 quilômetros de Jerusalém, e muitos judeus tinham ido visitar Marta e Maria para confortá-los pela perda do irmão. Quando Marta ouviu que Jesus estava chegando, foi encontrá-lo, mas Maria ficou em casa. Disse Marta a Jesus: Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Mas sei que mesmo agora Deus te dará tudo o que pedires. Disse-lhe Jesus: O seu irmão vai ressuscitar. Marta respondeu: Eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição, no último dia. Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Você crê nisso? Ela lhe respondeu: Sim, Senhor. Eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. E depois de dizer isso, foi para casa e, chamando à parte Maria, disse-lhe: O mestre está aqui e está chamando você. Ao ouvir isso, Maria levantou-se depressa e foi ao encontro dele. Jesus ainda não tinha entrado no povoado, mas estava no lugar onde Marta o encontrara. Quando notaram que ela se levantou depressa e saiu, os judeus que estavam confortando em casa seguiram-na, supondo que ela ia ao sepulcro para lhe chorar. Chegando ao lugar onde Jesus estava e vendo, Maria prostrou-se aos seus pés e disse: Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Ao ver chorando Maria e os judeus que o acompanhavam,
Jesus agitou-se no espírito e perturbou-se. Onde o colocaram? Perguntou ele. Vem ver, Senhor, responderam eles. Jesus chorou. Então os judeus disseram, vejam como ele o amava. Mas algum deles disseram, ele que abriu os olhos do cego não poderia ter impedido que este homem morresse? Jesus ressuscita Lázaro. Jesus, outra vez profundamente comovido, foi até o sepulcro. Era uma gruta com uma pedra colocada à entrada. Tirem a pedra, disse ele. Disse Marta, irmã do morto. Senhor, ele já cheira mal. Pois já faz 4 dias, disse-lhe Jesus. Não lhe falei que se você cresce, veria a glória de Deus? Então tiraram a pedra. Jesus olhou para cima e disse, Pai, eu te agradeço porque me ouviste. Eu sei que sempre me ouves, mas disse isso por causa do povo que está aqui, para que creio que tu me enviaste. Depois de dizer isso, Jesus bradou em alta voz, Lázaro, venha para fora. O morto saiu com as mãos e os pés envolvidos em faixas de linho e o rosto envolto num pano. Disse-lhe Jesus, tirem as faixas dele e deixem-no ir. A conspiração para matar Jesus. Muitos dos judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo o que Jesus fizera, creram nele. Mas alguns deles foram contar aos fariseus o que Jesus tinha feito. Então os chefes dos sacerdotes e os fariseus convocaram uma reunião no Sinédrio. O que estamos fazendo? Perguntaram eles. Aí está esse homem realizando muitos sinais milagrosos. Se o deixarmos, todos crerão nele, e então os romanos virão e tirarão tanto o nosso lugar como a nossa nação. Então um deles, chamado Caifás, que naquele ano era o sumo sacerdote, tomou a palavra e disse, nada sabeis. Não percebeis que vós é melhor que morra um homem pelo povo, e que não pereça toda a nação? Ele não disse isso de si mesmo, mas sendo o sumo sacerdote naquele ano, profetizou que Jesus morreria pela nação judaica. E não somente por aquela nação, mas também pelos filhos de Deus que estão espalhados para reuni-los num povo. E daquele dia em diante resolveram tirar-lhe a vida. Por essa razão, Jesus não andava mais publicamente entre os judeus. Ao invés disso, retirou-se para uma região próxima do deserto, para um povoado chamado Efraim, onde ficou com seus discípulos. Ao se aproximar a Páscoa judaica, muitos foram daquela região para Jerusalém, a fim de participarem das purificações cerimoniais antes da Páscoa. Continuavam procurando Jesus, e no templo perguntavam uns aos outros, o que vocês acham? Será que ele virá à festa? Mas os chefes dos sacerdotes, dos fariseus, tinham ordenado que se alguém soubesse onde Jesus estava, o denunciasse, para que o pudesse prender. Amém? Estas foram as nossas leituras diárias de hoje. E amanhã, é claro, estaremos aqui se Jesus não vir. Deus em Cristo te abençoe hoje e sempre.